neste lugar. Neste momento, quando vamos ministrar a Tua palavra, Deus, nós clamamos agora para que a Tua revelação, para que a Tua unção venha sobre as nossas vidas, para que o Teu poder se manifeste através da profecia, através da Sua palavra ministrada essa noite. Se você puder, querido, coloque a mão na sua cabeça agora. Pai, no nome de Jesus, eu quebro agora toda a fortaleza mental, tudo aquilo que impede o Teu povo de entender a Tua palavra, todo espírito que tem escravizado a mente do Teu povo, colocando barreiras mentais, colocando, meu Deus, obscuridade, colocando, meu Deus, entendimento errado, não deixando o Teu povo entrar naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus. Eu desfaço agora todo o sofisma, Pai. Eu levo cativo todo o conhecimento ao Teu conhecimento agora, e que o Teu povo entenda a revelação daquilo que o Senhor tem para falar nessa noite, no nome de Jesus. Dá um glória a Deus, queridos, dá um amém. Pode se sentar. Oh, meu Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Quem está aí, dá um amém. Quem não está, traz para a terra aí, querido. Fala, vem cá, irmão. Você sabe que de vez em quando a gente faz culto de corpo presente, né? O corpo está aqui, mas... Queridos, nós estamos hoje no 10º dia da nossa campanha da restituição. Já ouvimos muita coisa aqui desde o primeiro dia. E todo dia a gente tem orado a Deus perguntando em que área o Senhor quer restituir a igreja. Em que área o Senhor gostaria que trouxesse uma restituição para as nossas vidas. Há muitas coisas que têm que ser restituídas. Já vimos aqui que você só pode ser restituído naquilo que você já teve, naquilo que você perdeu. E tem gente que nem sabe que tem, por isso talvez não pode nem pedir uma restituição. E quando nos foi dada a oportunidade para ministrar essa noite sobre restituição, eu confesso que eu tinha muita coisa para dizer dentro daquilo que a gente tem visto nos últimos dias. Eu sou uma pessoa que acompanho intensamente tudo que está acontecendo no mundo. Eu não assisto jornais, porque jornais não têm mais informações. Jornais hoje viraram um lugar onde entornam para você aquilo que eles querem que você ouça, aquilo que você quer que você veja. E eu sou um fuçador, eu vou para a internet, vou nos canais americanos, vou em tudo quanto é país. Hoje o nosso celular ajuda muito isso, né? Traduz tudo. Eu vou lá atrás, o que está acontecendo, o que está se movendo. E eu confesso a vocês que eu tenho estado muito angustiado, porque daqui para frente não espere dias bons. Nós estamos entrando no princípio das dores. O cenário está sendo preparado como nunca antes para os fins dos dias. Nós já estamos falando já em uma moeda única digital, onde o dinheiro vai ser extinto. Já estamos falando numa liderança mundial política. Estamos falando já numa dominação ideológica, e quem for ao contrário será censurado, caçado. Enquanto nós falamos aqui, dezenas e centenas de perfis de usuários estão sendo cancelados da internet só de falar alguma coisa que é contra o sistema. Então tinha muita coisa a falar. Mas a gente ora, eu fui orando e Deus me deu uma palavra. Eu já preguei um tempo atrás, mas eu falei, Deus, o Senhor gostaria que falasse isso de novo. E ontem eu fui orando, depois nós ficamos aqui na reunião, o dia todo na reunião. Quando cheguei em casa, ainda fui orar em cima dessa palavra, e deitei ali no quarto e fiquei orando. E quando foi lá para 5:30 da manhã, eu acordei assim, apavorado, angustiado. E Deus foi falando comigo às 5:30 da manhã, eu tive que parar, levantar e estudar de novo o que Ele queria falar. E a palavra que Deus me deu hoje para a igreja é restituindo a sua posição de autoridade. Talvez você não vai entender tudo que eu vou falar aqui nessa noite.
Por isso é importante que essa mensagem fique gravada, que depois você vai ver essa mensagem de novo, você vai falar assim, agora eu entendi. Porque Deus está chamando a igreja não só para restituir coisas, ou ter coisas, mas a principal coisa que nós precisamos ter é uma restituição de quem nós somos. Nós perdemos a nossa identidade profética. Nós perdemos o nosso posicionamento como povo de Deus. Pastor Hudson tem ouvido, eu tenho falado muito com ele, chega a ser chato, e eu falo, pastor, a gente tem que profetizar para o povo, a gente precisa trazer para o povo uma palavra profética. Nós não podemos ver o que está acontecendo, onde você liga os noticiários, e todo dia você ouve essa expressão, o pior dia de sempre. O pior dia de sempre. E nós ouvimos isso, irmãos, e dizemos, sim, amém, beleza, o pior dia de sempre. E, meu querido, isso está errado. Não estou dizendo que eles estão errados de anunciar o que eles sabem. Eu estou dizendo que nós, como profeta, temos o poder de anular os decretos que são liberados nessa terra e dizer, hoje é o melhor dia de sempre. A igreja está em estado passiva diante de tudo que está acontecendo. E eu disse para um pastor amigo, eu falei, esse tempo tem sido um tempo em que Deus está separando os profetas dos patetas. Daquelas pessoas que ocupam púlpito, ocupam posição, mas são meramente animadores de palco. E Deus está levantando uma geração profética que se opõe a tudo que está acontecendo, dizendo, ei, nós não aceitamos isso. Ei, Deus está no trono. E apesar de toda a angústia do que eu estou vendo acontecendo no mundo, do outro lado o meu coração se alegra quando eu olho para a China e descubro que num país comunista, onde ninguém tem acesso à internet, à informação, onde ninguém tem acesso a nada, a maior igreja do mundo está crescendo, a maior igreja do mundo está batizando, a maior igreja do mundo está sobrevivendo num tempo de perseguição. Recebi um relato ontem de um jovem que converteu com um pouco mais de 16 anos. Ele orou 3 anos para ter uma Bíblia, pastor. 3 anos para ter uma Bíblia dessa que você joga, você nem usa mais. Você descarta da sua casa. Ele orou 3 anos para ter uma Bíblia. E quando a Bíblia chegou em suas mãos, aquele jovem virou um pregador. E em pouco tempo aquele jovem alcançou 400 mil pessoas. Deus está fazendo algo. Deus está no trono. E dentro dessa palavra eu quero trazer uma palavra dizendo para você como transformar esse tempo de tragédia em bênção. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Eu vou ser curto, nosso tempo hoje é muito rápido. Jeremias capítulo 29. O pessoal da projeção vai deixar esse capítulo aí no telão, porque nós vamos ficar nele. Você precisa conhecer mais o seu Deus, querido. Deus não é um Deus patético que está olhando tudo que está acontecendo e não está fazendo nada. Deus está fazendo algo nesse tempo. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. Deus está fazendo algo nesse tempo. A igreja não está em crise, Deus também não está perdido. Ele sabe tudo o que está fazendo. No capítulo de 29 de Jeremias, deixa eu sintonizar você na história, eu não vou dar um estudo teológico hoje, tem gente aqui melhor do que eu falar sobre isso. Mas Jeremias foi um profeta do período do exílio do povo de Judá. Jeremias, esse texto que nós estamos lendo aqui, nós estamos no ano 600 mais ou menos antes de Cristo. O que aconteceu? Diz a Bíblia que o povo de Judá havia pecado contra Deus. Já havia havido a divisão das tribos, Israel do lado, no reino do norte, e agora Judá no reino do sul. Israel já havia caído na mão dos seus inimigos, e agora Judá ainda estava, e eles continuaram pecando, fazendo as mesmas coisas que não deveriam fazer. Se você pegar o livro de Jeremias e começar a ler, você vai ver um retrato do que tem acontecido hoje. O adultério era algo comum. A prostituição era algo comum. A prostituição do sacerdote, a corrupção, era algo comum. E Deus havia falado com o seu povo, olha, muda de vida, toma uma posição, olha, eu preciso que vocês sejam referência na terra, eu preciso que vocês sejam meu povo. Mas eles teimavam em ser como os outros povos da terra.
Havia o templo em Jerusalém, mas eles pouco ligavam para o templo. Eles estavam profanando, eles estavam idolatrando, eles estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses. E até que no ano mais ou menos 600 a.C., a Bíblia fala que o reinado da Babilônia então se torna um grande império. E a Bíblia fala que ele invade Jerusalém. E Jeremias escreve o seu livro de Lamentações de Jeremias falando sobre esse período. Quando ele vê a invasão entrando na sua terra e o templo sendo saqueado, entraram no templo e destruíram tudo do templo, levaram tudo aquilo que o templo tinha de sagrado, levaram para outra terra, levaram os jovens, levaram as virgens, desonraram os velhos, tiraram o povo daquela terra, porque a Babilônia, ela tinha, presta atenção no que eu vou dizer, porque, presta atenção, não há nada novo, o diabo usa as mesmas estratégias, não é nada diferente do que o diabo já fez, do que ele está fazendo agora. Preste atenção. Diz a Bíblia que a Babilônia, ela tinha uma cultura assim, ela invadia um território, e ela tirava o povo do seu território e levava para a Babilônia, para destruir a cultura daquele povo, para tirar daquele povo toda a cultura que eles tinham. E eles levaram para a Babilônia todos os jovens, não foram os piores, levavam os mais sábios, os nobres. Levaram Daniel, levaram Ananias, Misael, Azarias, levaram os jovens que eram da nobreza, e levaram eles para a Babilônia para colocar neles uma outra cultura. Eles tinham que destruir a cultura de adoração do povo de Judá. Levaram para a Babilônia para implantar a cultura babilônica. E esse povo foi para essa terra, escravo, cativo. Perderam a sua identidade, perderam o seu templo, perderam a sua terra, perderam propriedades. Foram imigrantes para a Babilônia. E aquele povo entrou num estado de depressão por uma perda e por estar em terra distante. Vocês conhecem essa palavra na vida de imigrante? Entraram em depressão. E a depressão foi tamanha, que diz a Bíblia que eles pegaram as suas harpas, penduravam nos salgueiros, penduravam os seus tamborins e não queriam mais tocar, não queriam mais cantar, não queriam mais cultuar, não queriam mais celebrar, porque estavam em quarentena numa terra distante da sua terra. E nessa terra distante, diz a Bíblia que os babilônios falavam com ele assim: ei, canta para nós aqueles cânticos que vocês cantavam lá em Jerusalém. Canta para nós aqueles cânticos que vocês cantavam na sua terra. E eles diziam: como nós podemos cantar se nós estamos em terra estranha? Como nós podemos cantar se nós já não temos mais o templo? Como nós podemos cantar se nós não temos mais o nosso culto? Nos tiraram do templo, nos tiraram do altar, nos tiraram da nossa terra. Como nós vamos cantar? Depois você lê a Bíblia no Salmo 137. Mas o salmo não termina aí. Eles pediam cânticos. Interessante que quando eles estavam em Jerusalém, eles profanavam o altar cantando canções malignas, canções de outros deuses. Mas agora os ímpios estão pedindo para eles cantarem as canções ao Deus verdadeiro. E eles não queriam cantar porque estavam deprimidos, abatidos, pensando: essa tragédia que veio sobre nós não tem mais jeito, acabou. Como é que nós vamos voltar para a nossa terra agora? Não há mais esperança. E esse povo foi definhando, foi ficando depressivo, foi ficando angustiado, foi diminuindo. Então Deus levanta o profeta Jeremias e fala: Jeremias, eu quero que você vá lá em Jerusalém e leve uma palavra para o meu povo. Profetiza para o meu povo, porque eu vou reverter essa tragédia em bênção. Eu vou mudar essa situação e vou restituir o meu povo de novo. Vai lá, Jeremias, e profetiza. E Jeremias dá um esboço de como transformar um tempo de tragédia em bênção. Quantos aqui têm passado um tempo de tragédia? Quantos aqui estão vivendo dias de tragédia na humanidade? Quantos aqui estão vendo a tragédia que a terra está sofrendo? Eu quero, como profeta, trazer uma palavra para você hoje, como reverter isso. Como nós podemos reverter a tragédia imensa? Irmãos, está na Bíblia, não está no governo, não está no primeiro-ministro, não está no presidente. Eu tenho o maior carinho por todos esses homens, porque eles estão lutando, tentando fazer o melhor. Mas eles não conhecem o que nós temos. Nós somos a voz profética, nós somos a igreja, somos nós que temos a palavra.
A igreja não está aqui para ir embora para o céu. A igreja está aqui para dizer: o reino de Deus é chegado na terra. A história no mundo é a mesma coisa, é só você ver na palavra. E Jeremias começa a profetizar, e vamos lá. O que Jeremias diz? Olha o que diz aqui, querido. Ora, são essas palavras da carta de Jeremias, o profeta que foi enviado a Jerusalém, aos que restavam dos anciões do cativeiro, como também dos sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor fez levar cativo para a Babilônia. Olha o versículo 4. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Deixa eu falar uma coisa para você, quem é que fez o povo ir cativo para a Babilônia? Quem? Deus. Não foi o capeta, não foi o diabo, não foi a macumba. Diz a Bíblia que Deus fez o povo ir cativo para a Babilônia. Deus é tão Deus que Jeremias tem um versículo que diz que Nabucodonosor, meu servo. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Eu queria falar uma coisa para você. Não tem nada nessa terra que está acontecendo sem a permissão de Deus. Deus continua no trono. China, Estados Unidos, Biden, Trump, seja lá quem for, Deus está dizendo: eu estou usando vocês para o meu propósito. Igreja, não se desespere, o nosso Deus está no trono, e reis e tronos vão se dobrar ao seu nome. Pastor, qual é o primeiro passo? Aceite que tudo está no plano e no propósito de Deus. Deus está no controle de tudo, tudo está debaixo do seu propósito. Fala para o seu irmão: nada está fora do propósito de Deus, nada está fora das mãos de Deus. Pastor, não desespere, ninguém desespere, tudo está no controle de Deus. Eu vou dizer de novo para você dar um brado de júbilo, de alegria, para você levantar as suas mãos e dizer: nosso Deus é poderoso. Nada está fora do controle de Deus, nada está fora do propósito de Deus. Eu me lembro no ano de 2000, 99 para 2000, eu estava pastoreando a igreja lá em Rio Verde de Goiás. E veio uma crise na cidade muito grande. E o dono do templo ele tinha uma loja de carros bem em frente à igreja. A igreja ficou devendo alguns aluguéis e ele falou: vou despejar vocês daí, vou mandar vocês sair à força. Um dia eu cheguei na porta da igreja, ele estava bem em frente à loja, ele me chamou lá, e falou assim: faça favor, pastor. Eu cheguei lá, ele falou: o senhor sabe que a igreja está devendo um mês de renda? Eu falei: sei, houve um problema na cidade, fechou-se as fábricas, foi todo mundo embora, a gente vai pagar, calma. E ele falou: olha, se até amanhã isso não acontecer, vocês vão ser colocados na rua. Naquela hora Deus me deu uma palavra de autoridade, pastor. E eu virei para aquilo e falei assim: olha, o senhor vai fazer aquilo que Deus permitir que o senhor faça, porque se não for da vontade de Deus, nem vivo o senhor acorda amanhã. Aquele homem voltou para dentro da loja apavorado. Daqui a pouco ele me liga e falou: pastor, faz o seguinte, acerta tudo, quando vocês puderem, você acerta comigo, porque aquela palavra que você me deu me tremeu todinho, eu não vou mexer com vocês não. Dentro de uma semana nós acertamos aquilo tudo. Aquele homem viu que o nosso Deus é Deus, que Ele é poderoso e cuida do seu povo. Irmão, nada foge do controle de Deus. Aceita que tudo está no controle, ainda que pareça o contrário, ainda que pareça tudo estranho. Irmãos, tem muito crente expulsando o demônio, falando: não é demônio, é eu. É eu. Não é o governo que está fechando o tempo, é Deus que está chamando a igreja para um novo propósito. Versículo 5, eu vou correr porque o tempo é curto. Versículo 5, o que diz o versículo 5? Olha lá: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Aonde que eles estavam? Fala: cativos. Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Eles eram o quê? Prisioneiro. Olha a palavra que Deus dá: edifica em casa, habita, planta jardim, come do seu fruto.
Fala para o seu irmão, é tempo de edificar. É tempo de fazer alguma coisa. É tempo de frutificar. Ah, pastor, mas não teve igreja. Ah, pastor, mas o governo mandou ficar em quarentena. Ah, pastor, mas a pandemia está aí fora. Meu querido, não importa o que o mundo está falando lá fora, a palavra de Deus para você é: edifique algo, frutifica algo, não diminua. Você entendeu o que o texto está falando? Você entendeu o que eu estou falando? Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-vos ali, e não diminuais. Aquele povo não queria fazer nem mais filho, irmãos. Deus está dizendo para vocês: não ficar o resto da vida. Multiplica. Porque vocês vão sair daí ainda. E quando vocês saírem daí, vocês não podem sair daí pior do que vocês entraram. Vão sair maior do que vocês entraram. Vocês vão sair de mais forte do que vocês foram. Vocês vão sair daí multiplicados. Manda suas filhas casarem. Multipliquem, gerem nessa terra. Porque eu, Senhor, trarei vocês de volta. Agora, para multiplicar, para gerar, nós temos que ter aliança. Mulher não faz filho sozinho. Precisamos de relacionamento. Só existe multiplicação quando existe alianças, relacionamentos. O Senhor está chamando a igreja para se relacionar, não com prédio, mas com pessoas. Sabe por que tem muito crente que está com crise nessa pandemia? Porque ele acostumou a relacionar com a parede, não consegue relacionar com gente. Está chamando a gente para juntar força, para estar perto, para estar junto, independente do prédio. A gente precisa ser igreja. Nós acostumamos com um prédio, é lindo, é um nome maravilhoso, glória a Deus por isso, nós queremos estar aqui sempre, mas a igreja é muito maior do que isso. Faça alianças, relacione-se, aproxime de pessoas, ande com gente que tem um coração de propósito, ande com gente que tem visão profética, ande com gente que tem vontade de crescer contigo, ande com gente que quer multiplicar, ande com gente que está edificando coisa. Para de andar com gente que só é destrutiva, para de andar com gente que só murmura, para de andar com gente que não tem nada para acrescentar, anda com gente para aproximar, para aliançar, para multiplicar algo no reino. Não diminua. Fala para o seu irmão, não diminua. Pastor, eu não sei se eu começo o negócio, se eu faço o curso, eu não sei se eu volto a estudar. Não diminua! Deus deu uma lição para a catedral esse ano, pastor, você entendeu? No ano de extensão, quando todo mundo fechou a igreja, pontos foram fechados, Deus fez a igreja crescer mais 3 congregações esse ano em tempo de pandemia. Não diminua! Versículo 7. Procurai a paz desse lugar, para que a qual vos fiz levar cativos. Pastor, vou orar para essa terra que eu sou cativo. Ore por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Para de criticar governo, para de criticar Portugal, para de criticar Brasil, para de criticar Europa. Ore por esse lugar, você é profeta de Deus neste lugar. Eles estão falando daquilo que eles sabem, daquilo que eles creem, não conhecem o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Ore por esse lugar, ore por essa terra, porque se houver paz, haverá paz sobre nós. O Senhor falou, mas vocês vão orar para a Babilônia, orar por esse lugar. O Senhor, ore por essa terra, porque nessa terra eu farei algo grande na vida de vocês. Deixa eu te contar a história que vocês não sabem. Foi lá nessa terra do cativeiro que Deus levantou o profeta Daniel. Daniel foi para o cativeiro como um jovem, simplesmente um jovem, mas lá no cativeiro Daniel foi colocado como príncipe daquela cidade. Daniel foi colocado como alguém que governava junto com o rei. Foi lá naquela terra que Neemias, um simples copeiro, se tornou o chanceler do governador Artaxerxes. Foi naquela terra estranha que Deus levanta uma mulher chamada Esther para casar com o rei Assuero. Foi naquela terra que Deus dá a Daniel uma visão profética. Naquela terra distante, cativa,
Deus dá a Daniel a visão de todos os tempos que haveria de vir. Foi naquela terra que naquele tempo de profecia que Deus levanta Ezequiel. Na terra do cativeiro foi o tempo de maior revelação. Tudo que você conhece de revelação dos fins dos tempos foi profetizado no tempo do cativeiro da Babilônia. Foi naquela terra que Daniel orou e ele viu o que é o anjo Miguel contender com os príncipes da Pérsia. Porque naquela terra, quando orou, eles não tinham esperança alguma, eles estavam orando. Eu vou simplificar a história para vocês entenderem. Quando foi uma noite, diz a Bíblia que Daniel já havia passado pelo rei de Nabucodonosor, Beltesazar, já estava assumindo o trono. E a Bíblia fala que já estava um novo reino chegando, um reino meio do Persa, através de Ciro, que o Senhor falou: Ciro, meu servo, que eu escolhi para fazer a minha vontade. Diz a Bíblia que uma bela noite, Beltesazar resolve fazer uma festa no templo, lá no seu palácio. E sabe o que ele faz? Ele pega as coisas do templo, as coisas do Senhor, as taças, e resolve fazer banquete com as coisas do palácio do Senhor. E ele achou que Deus estava morto, que Deus estava dormindo, mas Deus estava atento a tudo. E naquela noite, lá na parede do seu trono, aparece uma letra dizendo: Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ninguém entende nada, parou a festa. Chama Daniel, e a Bíblia fala que Daniel chega na festa, e ele fala: Daniel, não interpreta o que está escrito ali. Aí Daniel falou: é simples, rei. O Senhor contou o seu tempo e hoje acabou o seu reinado. Naquela mesma noite, Ciro, que Deus falou que ia levantar para libertar o seu povo do cativeiro, Ciro se levanta e invade a Babilônia. Naquela noite, Beltesazar é morto, e a Bíblia fala que um novo rei começa a governar naquele lugar. Dario é levantado agora como governador daquela província, e chama Daniel para ocupar o trono com ele. Irmão, você não entendeu? Numa terra estranha, num período de crise, o povo de Deus começou a exercer a autoridade profética. Lá na província de Suzana, aquele mesmo reinado, uma moça chamada Esther estava sendo separada por Deus para casar com o rei Assuero. Você consegue entender o que eu estou falando, querido? Ore por essa terra, ore por essa terra, ore por essa terra, ore por esse tempo. Deus vai levantar você como alguém de participar do trono. Deus vai chamar você para exercer autoridade nesse lugar. Deus está escrevendo o teu lugar nessa história. Ore por essa terra, ore por esse tempo. Eu quero terminar. O Senhor disse: buscai o Senhor. Buscai o Senhor de todo o vosso coração. Você sabe quando foi que começou as sinagogas? Lá na Babilônia. Como eles não tinham templo, olha que história, pastor. Como eles não tinham templo, para não perder os costumes, eles começaram a reunir em casa. Começaram a estudar a Torá em família. Começaram a reunir nas sinagogas. Foi lá que começou o povo judeu a reunir-se em sinagogas para estudar a palavra de Deus. Não tem templo? Vamos estudar a palavra em casa. Vamos fazer nossos pequenos grupos. Vamos ter relacionamento. Lá na Babilônia, sem templo, o povo aprendeu a ser igreja. Eu quero simplificar a história. 70 anos se passou e aquela palavra profética se cumpriu. Ciro assina um decreto e manda o povo voltar para Jerusalém. Uma carta mandando que volte e reconstrua o templo, reconstrua os muros. E quando eles voltam, quase 50 mil judeus voltaram. E diz a Bíblia que o mesmo salmo que nós lemos, que falava que eles cantavam, gemendo, chorando, diz a Bíblia, então, a nossa boca se encheu de riso. E nós voltamos com alegria. Então se dizia entre as nações: porque eles estão alegres? Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas voltarão colhendo os seus frutos com alegria. O Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa história. Nós éramos um povo cativo na terra estranha, nós éramos um povo oprimido pelo tempo de crise, mas nós não diminuímos, nós edificamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, e o Senhor está nos trazendo de volta para a nossa terra.
E o Senhor falou com eles: olha, eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Vocês acham que vocês são um povinho levado por uma terra de cativeiro? Não, Judá. Vocês são a minha referência, vocês vão ser o relógio das nações. Através de Daniel, eu estou escrevendo o percurso do templo que vai vir, do templo que vai ser destruído, do Império Romano, do Império Babilônico. Eu estou dizendo até das 10 nações que virão na Europa. Eu, Daniel, estou profetizando através da vida de vocês que eu vou levantar um povo que vai marcar a geração. Tudo isso começou aonde? Fala comigo. No cativeiro. Fala para o seu irmão: esse é o melhor tempo da sua vida. Fica em pé. Você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando? Ei, você que está atrás, você entendeu o que eu estou falando? Você entendeu o que eu estou falando? Dá um cutucando, você entendeu, irmão? Tudo isso que está acontecendo, todo esse aperto que está acontecendo, é para que a igreja saia da sua vida pequenininha e entre num tempo profético. Eu quero que você levante as suas mãos onde você está agora, querido. Abra a sua boca profética e comece a profetizar sobre esse tempo. Esse não é o pior dia de sempre, esse é o melhor dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos nele. Isso, levante as suas mãos. Comece a profetizar dizendo: este lugar vai mudar. Esse é o tempo que Deus vai restaurar. Esse é o tempo que Deus vai levantar um povo diferente. Levante a sua voz profética. Levante e comece a profetizar sobre a tua casa.